Olá, seja bem-vindo. Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. De Páscoa. E talvez você pense assim, meu Deus, vai falar sobre generosidade, o que tem a ver? Gente, o maior ato de generosidade que nós podemos experimentar é a de Cristo naquela cruz. Jesus morre por nós naquela cruz, sem a gente sequer merecer alguma coisa. Jesus, ele se entrega por nós. Jesus, ele dá a vida dele por nós, nos livra de todo o mal, de todo o pecado, e nos dá uma oportunidade de nós podermos experimentar da eternidade com ele. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Eu queria separar um momento para você agradecer a Deus. Eu sei que nós já oramos aqui durante o louvor, já tivemos um momento intenso de reconhecimento ao senhorio de Jesus, mas eu queria separar esse momento para a gente orar junto. Você pode agradecer a Deus? Jesus, muito obrigado, porque a sua generosidade nos alcançou, Jesus. Muito obrigado, porque aquilo que o Senhor fez na cruz, nós não conseguiríamos fazer. Muito obrigado, porque sem a gente merecer, Pai, o Senhor nos reconectou com Deus, e isso é poderoso, Pai, muito obrigado. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado, Pai, porque o Senhor venceu a morte, Jesus. Muito obrigado. Aquele preço que foi pago ali na cruz, era para cada um de nós pagar, mas o Senhor, como ovelha muda, foi até ali naquela cruz e se entregou por nós. Muito obrigado, Pai, e eu creio no poder da sua palavra, e que em nome de Jesus, Pai, cada coração que está aqui, seja como uma terra fértil, para receber essa mensagem de hoje, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Como eu disse, nós temos uma série de mensagens que nós vamos começar a partir desse domingo, a partir de hoje, e hoje eu vou estar falando sobre generosidade começa no coração. Dei uma bicuda num negócio aqui que perigoso até cair. Desculpa aí, louvor. A generosidade começa no coração. Antes de tudo, para você não criar uma barreira contra essa mensagem de hoje, eu queria trazer uma coisa bem importante. Generosidade não tem a ver só com dinheiro. Amém? Generosidade não é só sobre dinheiro. Generosidade é uma vida entregue a Jesus. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso, e quando a gente entra nesse tema de generosidade, nós enfrentamos um problema que está sendo muito real. Eu chamei esse problema de uma cultura que forma consumidores. Infelizmente, se você olhar na internet, se você avaliar até no dia a dia de igreja, nós percebemos que a maioria das pessoas veem a igreja como simplesmente um mercado que eu vou lá participar e vou receber, vou ganhar, e é sempre sobre ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. Isso é uma cultura que tem sido gerada há muito tempo, uma cultura de consumidores, como se nós fôssemos consumidores do Evangelho, como se a gente estivesse aqui diante de um restaurante e a gente está aqui degustando a palavra. No final dessa mensagem, nós vamos avaliar se a palavra estava bem temperada, se passou um pouco do ponto, se foi bom ou não. Infelizmente é isso. E a generosidade, ela tem se diminuído a cada dia. Quando eu fiz uma pesquisazinha para a gente poder trazer um fundamento aqui, né? No Brasil foi feita uma pesquisa chamada Retratos da Solidariedade. E chegaram na conclusão que o voluntariado caiu de 17% para 15% de 2023 para 2024. Em um ano, desceu 2%. Doação de bens não aumentou nem diminuiu. Continuou no período de um ano em 48% das pessoas. E a doação financeira aumentou, mas ela aumentou só 5% durante um ano. E a conclusão da pesquisa é sinais de enfraquecimento da generosidade vivida em comparação com os anos anteriores. Ou seja, através dessa pesquisa, eles chegaram à conclusão que a generosidade no Brasil tem diminuído com o passar dos anos.
Isso para mim só testifica o que a palavra nos ensina, né? Que o amor do homem vai se esfriar. Mas nós não podemos participar dessa estatística. O nosso amor precisa aumentar cada dia mais, porque nós estamos andando com Cristo. Outra pesquisa, essa já é global, mostra que houve uma queda nas 3 práticas clássicas de generosidade no mundo inteiro, em geral. Ajudar um desconhecido, doar dinheiro e se fazer voluntário. Diminuiu no mundo inteiro. E, como eu disse, a palavra nos testifica isso. O amor do homem tem se esfriado. A generosidade tem diminuído a cada dia. Quando nós olhamos no nosso dia a dia, isso a gente pode trazer de forma bem prática. Se você perguntar a alguém assim, o que você pensa sobre dízimo? A maioria vai entender como uma troca com Deus. Eu dou 1.000 para receber 10.000. Eu dou 100 para receber 1.000. É como se eu estivesse aplicando o meu dinheiro em um local que ele vai render com o tempo. E a generosidade não tem nada a ver com isso. Outra ideia, que não, como eu disse, a generosidade não é só sobre dinheiro, uma ideia que se aplica a isso quando nós olhamos o jejum. Quantas pessoas fazem jejum só para receber algo de Deus? Eu confesso, gente, eu já fiz isso e não recebi, vocês acreditam? Fiz o jejum, oh Deus, eu quero ganhar isso aqui, não ganhei. Fazer o quê, né? Deus tem suas formas, né? Mas quantas vezes nós buscamos a Deus só para receber algo em troca? Pensa, reflete nisso. Quantas vezes nós buscamos a Deus para receber algo em troca? É aquele momento em que você está orando e você está ficando impressionado que já tem 20 minutos que você está orando. Olha que bênção. Nossa, eu estou pegando fogo. Eu vou continuar orando. Nossa, tem 1 hora que eu estou orando. Gente, isso reflete uma visão distorcida do Evangelho. Porque a maturidade, gente... Eita, não está passando. Garrou. Ô Jesus, de manhã funcionou tão bem. O caminho da maturidade é um caminho de entrega. E quando nós vivemos em uma cultura de consumismo, nós vivemos uma comunidade imatura. Por quê? Nós entendemos, isso foi até falado na célula, no GC, algumas semanas atrás, que o nosso maior grau de maturidade é Cristo. Jesus é o nosso modelo de maturidade. Então não precisa de ter idade para você se parecer com Jesus. Você não precisa ser mais velho para chegar a um grau de maturidade. Porque Jesus foi criança, Jesus foi jovem, Jesus foi adulto. Então o nosso maior modelo de maturidade é Jesus. E quando nós olhamos a vida de Jesus, nós podemos resumir, talvez, em uma palavra: é entrega. Jesus, toda a vida dele foi entregue por nós. Jesus dedicou a sua vida para se entregar pelas pessoas, se entregar por cada um de nós. Então, quando nós vivemos um evangelho consumista, nós temos um risco de ser uma comunidade imatura, que se distancia de parecer com Jesus. E isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Nós precisamos ser conhecidos como uma comunidade generosa, que entendeu o Evangelho de forma completa e que manifesta o poder de Deus na vida das pessoas. Amém? Vocês estão aqui? Gente, eu gostaria de trazer uma coisa, se você dormir, talvez, durante essa mensagem, não prestar atenção em mais nada, que você saia daqui com uma decisão. Se você sair com isso entendido, para mim, o sermão já está pronto, você já saiu daqui entendendo o que eu quero trazer. Ser um doador em todas as áreas da sua vida. Que você tome essa decisão de sair daqui entendendo, eu quero ser um doador de todas as áreas da minha vida. E como eu disse, não é só sobre dinheiro, é tudo. Jesus nos convida a doar tudo que nós temos a Ele. Então, o meu desafio para você,
já falando, talvez eu deveria falar isso na conclusão, mas vai que acontece alguma coisa e você vai embora. Então eu já vou falar de uma vez, que você saia daqui hoje com entendimento. Eu quero ser um doador em todas as áreas da minha vida, amém? Eu quero ser um doador em todas as áreas da minha vida. Que não seja só uma parcela do que eu tenho, uma parcela da minha vida, que seja a minha vida por completo, entregue a Deus. E eu gostaria de trazer algo que Jesus, um tratamento de Jesus com um jovem que está lá em Marcos, se você puder abrir, Marcos 10, 17 a 22. Marcos 10, 17 a 22. Para você que não tem Bíblia ou não, sei lá, não consegue acessar, vou deixar aqui na tela para você acompanhar junto com a gente. Amém? Marcos 10, versículo 17 a 22. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que você tem, dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Infelizmente, hoje eu não estou trazendo aqui para vocês uma história legal. Infelizmente, nós estamos aqui diante de um jovem que não entendeu de forma clara o Evangelho. E talvez entendeu, mas não aceitou essa proposta. Ele sai triste, angustiado, porque talvez Jesus exigiu demais dele. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Mas antes de eu trazer algumas reflexões em relação a essa história, eu queria trazer um contexto. O que nós podemos saber sobre a vida desse jovem? Antes dessa história, a Bíblia nos traz Jesus ensinando sobre receber o reino de Deus como uma criança. Se você olhar na sua Bíblia, uns versículos atrás, Jesus acaba de ensinar sobre receber o reino de Deus como uma criança. E o que isso significa para nós? Receber o reino de Deus como uma criança é sinal de dependência, de humildade, de mãos vazias, de incapacidade de sustentar sozinho. Então Jesus ele já estava trazendo um ensinamento aqui para nós de receber o reino de Deus com um coração de dependência. E depois, logo após Jesus contar essa história, vem esse jovem e a Bíblia diz, como nós lemos agora há pouco, ele se prostra diante de Jesus, ajoelha-se diante dele, e esse jovem rico ele traz um contraste diferente. Enquanto Jesus acaba de ensinar sobre receber o reino de Deus como uma criança, com um coração entregue, com dependência, nós vemos aqui um jovem que não tem muitos dados sobre ele, mas a Bíblia deixa bem claro que ele era um jovem rico. Então ele tinha recursos, ele tinha status, ele tinha controle, ele tem moral e ele tinha uma vida 100% organizada. A vida desse jovem rico era maravilhosa. E como nós vimos, um homem que conhecia a palavra de Deus. Quando Jesus pergunta a ele sobre praticar as leis, ele fala: isso tenho praticado desde a minha infância. Então nós temos aqui um jovem que tinha uma vida muito tranquila, já tinha uma independência financeira, já tinha uma tranquilidade financeira e com certeza estava tudo bem. E dentro desse diálogo, a gente consegue tirar algumas palavras-chave que nos mostram sobre o coração desse jovem. É interessante que Jesus, sempre em seus diálogos, ele trata de forma cirúrgica.
ele vai no coração da pessoa, porque esse é o desejo de Jesus para nós. Jesus, ele quer o nosso coração. E aí, entrando no texto, a primeira frase que ele fala é: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei? Esse versículo, ele nos mostra algo que revela muito sobre o coração desse jovem. Nós temos dois elementos aqui que mostram a visão dele sobre o reino de Deus. Primeiro, o que fazer para herdar o reino de Deus? E agora eu quero fazer uma pergunta de escola multiplicadora para vocês. Nós precisamos fazer alguma coisa para conquistar a nossa salvação, gente? Sim ou não? Mais forte, gente. Sim ou não? Não, nós não precisamos. Por quê? Porque Cristo nos alcançou com a sua graça. E aqui ele queria saber o que fazer para herdar a vida eterna. E aí, juntamente com o que fazer, ele fala, herdar. Nós percebemos aqui que o coração desse jovem estava voltado para a vida eterna, receber os benefícios da bolsa de Jesus. Ele queria receber os benefícios que o nome de Jesus poderia trazer. E isso é muito sério para nós, gente, porque, em outras palavras, esse jovem estava dizendo, o plano de salvação precisa ser planejado e controlado por mim. Ele queria saber, em outras palavras, talvez, quanto você quer para garantir que meu nome esteja no livro da vida. Ele queria comprar a salvação dele. Talvez você pense que isso é um absurdo, mas no nosso dia a dia, às vezes nós tentamos comprar com o nosso desempenho. Às vezes nós queremos comprar a nossa salvação através do desempenho que nós temos. E a pergunta que eu quero fazer para você, a minha relação com Deus tem sido de rendição ou de desempenho? Porque se você entende o Evangelho a partir do desempenho que você tem em Cristo, você é um crente consumista. Você se torna um consumista do Evangelho. A partir do momento em que sua preocupação não é mais estar com Jesus, é simplesmente quantas horas eu estou orando. Essa semana eu orei 72 horas. Essa semana eu fiquei 3 dias sem comer nada, fiz jejum. Olha que maravilha. A partir do momento em que você entende o Evangelho, mediante o seu desempenho, você está querendo comprar a sua salvação. E um coração generoso não é sobre desempenho, é sobre rendição a Deus. A partir do momento que você rende o seu coração a Deus, a sua vida é transformada, você tem um coração generoso. Fizeram uma imagem minha aí, hoje, em cima de um touro, com um chicote na mão, falando que hoje eu dei chicotada em todo mundo. Eu não quero que vocês entendam isso, tá, gente? Eu vou falar igual a Adilson falou semana passada. Eu amo vocês. Amém? Mas isso precisa ser falado. E como eu disse de manhã, esse chicote bateu nas minhas costas também. Porque às vezes nós não buscamos a Deus porque nós queremos estar com Ele. Às vezes nós somos movidos pelo peso na nossa consciência. Nossa, hoje eu não orei ainda. Nossa, meu Deus, eu li só um capítulo da Bíblia. Agora não é mais sobre estar com Jesus, desfrutar da presença dEle, conhecer um pouco mais sobre Ele. Agora é sobre quantos capítulos eu li hoje. Agora é sobre eu vou ler a Bíblia em um ano. Não é mais sobre se aproximar da presença gloriosa de Jesus. E esse jovem, ele se aproxima de Jesus, não para estar com Ele. Ele se aproxima de Jesus para consumir. E muitas vezes nós somos assim. Dentro dessa mesma frase, ele traz duas palavrinhas muito importantes. Ele diz, bom mestre. E quando ele fala isso, Jesus na hora fala com ele assim, bom mestre, você sabe que só existe um que é bom, e este é Deus. Aqui, quando a gente lê de forma imediata, a gente imagina que Jesus está negando a divindade dele, mas ele não está fazendo isso. Jesus está confirmando, você então sabe que você está conversando com Deus nesse momento. Você tem certeza disso?
você vai me chamar de bom? Você na minha frente aqui e diante dessas testemunhas está reconhecendo que eu sou Deus? Bom mestre, só existe um que é bom, e este é Deus. Então você sabe que você está diante de Deus? E a partir do momento que ele chama Jesus de bom mestre, é uma história de limite, de rendição, de reconhecimento? Sim, mas também é de limite. Porque nós vemos com o decorrer da história que ele tem Jesus como mestre, mas ele não tem Jesus como Senhor. Hora nenhuma ele chama Jesus de Senhor, porque Jesus para ele era um bom mestre. Ele era Deus, ele era admirável, mas ele não era Senhor do coração desse jovem. E Jesus, ele está confrontando esse jovem. Jesus já começa o tratamento dele com esse jovem. E aqui ele traz: você me chama de bom? Se eu sou um bom mestre, você está reconhecendo que eu sou Deus? Então, ao mesmo tempo que ele está demonstrando respeito, ele também está impondo limite, esse jovem. Porque eu te tenho como um bom mestre. Eu sei que você é Deus, mas você não é Senhor do meu coração. Percebe que é como se ele estivesse querendo entrar na água, mas não molhar. Eu quero pular, mas eu não quero molhar. É como se ele estivesse colocando limites ali. Jesus, até aqui eu quero que o Senhor vai. Daqui para frente, pode deixar na minha mão. Bom mestre. E aqui eu quero trazer uma pergunta para você. Jesus é para mim apenas uma referência espiritual admirável, ou ele realmente governa todas as áreas da minha vida? Se pergunte isso agora. Reflita nessa pergunta. Jesus é para você só um homem admirável, que hoje nós estamos aqui celebrando a ressurreição dele? Você crê na ressurreição? Você crê que Jesus foi um homem maravilhoso, que morreu por cada um de nós, que viveu de forma sacrificial, mas você só admira porque ele ainda não governa seu coração? Você já entregou tudo para Jesus? Você reconhece Jesus como mestre ou reconhece Jesus como Senhor da sua vida? Aqui na Shalom Canaã eu acredito que todo mundo reconhece como Senhor, não como mestre. Isso aí é um problema que a gente vê em outros lugares, não é aqui. Amém? Vocês têm um coração totalmente entregue para Jesus. Gente, isso é muito sério. Ali aquele jovem está colocando um limite muito sério diante de Jesus. Bom mestre. Jesus é mestre ou Senhor do seu coração? Jesus não quer ser seu mestre. Jesus não quer ser seu guru, que vai ficar te dando boas dicas para você viver uma vida feliz. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. E aí, Jesus, ao questionar ele sobre a lei, esse homem rebate ele com a palavra: tudo isso tenho observado desde a minha infância. Jesus fala assim: você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falsos testemunhos, não defraude ninguém, honre o seu pai e sua mãe. E o homem responde: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. E aqui tem um negócio muito sério, porque o texto não sugere para nós que esse jovem está mentindo. Realmente, esse jovem vivia a lei desde a infância. Ele conhecia a lei desde a infância. É aquele famoso berço evangélico, como se ele fosse um transformador de crente. A pessoa passa ali no berço evangélico e ela surgiu ali um crente novo. Faz até um barulhinho assim, plim, virou um crente. Como se a pessoa nascesse num berço evangélico, ela já nascesse crente. Eu acredito que esse jovem era assim, porque desde a infância dele, ele já entendia e já praticava a lei. Mas agora eu te pergunto, se ele pratica tudo isso desde a infância, por que ele ainda chega diante de Deus querendo a salvação? Se ele pratica a lei há muitos anos,
Por que ele precisa chegar diante de Jesus e falar: Jesus, o que eu faço para poder herdar a vida eterna? Percebe que quando você vive um ativismo religioso, quando você simplesmente preocupa com a lei, em ficar praticando a lei, existe um vazio no seu coração? Porque se ele cresce naquilo que ele estava praticando, ele não ia estar falando que precisa de salvação. Mas mesmo assim ele chega diante de Jesus e fala: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É como se tivesse um vazio infinito dentro do coração dele. E se ele pratica tudo isso, por que ele se rende diante de Jesus? Porque tudo que você pode fazer na sua vida, você pode ser um cara bonzinho. Samuel, eu nunca roubei, eu nunca matei, nunca passei por cima de ninguém. Eu sempre pratiquei a palavra, eu até sirvo na igreja. O que você faz não quer dizer nada. Porque Jesus, ele quer um coração rendido. É como se ele se escondesse atrás de uma máscara. É como se ele colocasse ali uma barreira em volta dele, em que todo mundo olhava para ele como um cara bom, um cara bonzinho, um cara que faz tudo certinho. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, gente. Porque se nós queremos ter um coração generoso, se nós queremos ser doador em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos nos afastar da religiosidade. E parece aqui que esse jovem, ele cria uma barreira em volta dele, mostrando as suas riquezas, mostrando que tudo que ele colocou à mão foi abençoado, mostrando que tudo que ele fazia era bom. E Jesus, nós vamos ver mais para frente que ele diz: falta uma coisa ainda. Por quê? Porque ele fazia tudo certinho, mas não entregou o coração dele a Jesus. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério, gente. Você precisa sair daqui entendendo que ou você entrega tudo, ou você não entregou nada. Não existe parcela diante de Jesus. Sabe quando sua mãe te pediu para lavar vasilha, e aí você lavou tudo e deixou aquela colher que você comeu brigadeiro para trás? E aí ela vem diante de você bolada com aquela situação. As mães aqui estão olhando assim para o filho assim, ó. Tá vendo, né? Ela sai bolada e fala assim: você não lavou a vasilha que eu te pedi. Mãe, mas eu lavei tudo, eu só deixei uma colherzinha. Você obedeceu ou não? Diante de Deus, 99,999% de obediência não é obediência. Ou você entrega tudo, meu irmão, ou você não entregou nada. Ou você se entrega por inteiro diante de Jesus, ou você não entregou nada. Jesus, ele não quer uma parcela da sua vida. Jesus, ele quer toda a sua vida. Ou você entrega tudo, ou você não entregou nada. A gente percebe esse jovem, diante dessas leis que ele praticava, como uma obediência parcial. Ele colocava o tempo todo nesse diálogo limites de: Jesus, até aqui o Senhor pode ir. Não, aqui não. Aqui pode. Não, aqui não tem problema entregar não. Mas isso aqui não, isso aqui é meu. E generosidade, gente, tem a ver com rendição. Não é sobre receber, é sobre se render, é sobre entrega, é sobre se entregar pela vida do outro. E a minha pergunta que eu faço para você é: eu tenho usado a minha aparência espiritual para esconder áreas profundas que ainda não foram rendidas a Deus? Você tem usado a boa fama que você tem, aquele Instagram bonitinho que tem um versículo na bio, você tem usado isso para esconder aquilo que você não quer entregar a Deus? Deixa eu te falar uma coisa: você está enganando as pessoas, mas você não vai conseguir enganar a Deus. Da forma que está
se você não entregou o seu coração por completo, quando você chegar diante de Deus, achando que está garantida a sua vida eterna, Jesus vai falar, falta uma coisa. Então, nesse momento, gente, é o momento de nós avaliarmos o nosso coração e pensar, Jesus, eu tenho entregado tudo? A religiosidade, gente, ela serve como um escudo, para Jesus não ter acesso nas coisas mais profundas dos nossos corações. E que em nome de Jesus, a partir dessa noite, que essas barreiras vão ser quebradas no seu coração. Que em nome de Jesus, Ele venha ter livre acesso em todo o seu coração. Diante dessa pergunta, Jesus fala com ele. Jesus, olhando para ele com amor, disse, só falta uma coisa a você. Quando Jesus diz que falta uma coisa, é interessante que ele não traz aqui uma nova exigência. Ele não está pedindo algo novo. Ele está literalmente virando o foco para o ponto central do coração dele. Aqui é importante você entender uma coisa. Jesus não está interessado no seu comportamento externo. Jesus não está preocupado somente com a forma que você veste, como as pessoas te veem. Jesus, Ele quer o seu coração, meu irmão. Minha irmã também, estou falando só com meus irmãos? Minha irmã também. Jesus, Ele quer o seu coração. No caso daquele jovem, Jesus estava tocando diretamente no que dominava o coração dele, que era o dinheiro, que era a riqueza. E por que disso? Gente, eu fiz uma pesquisa rápida para olhar quantas vezes fala sobre dinheiro e riqueza na Bíblia. E aí falou que aproximadamente, porque tem as formas indiretas que falam também, mas aproximadamente 2.300, se eu não me engano, 2.000 vezes, durante toda a Bíblia, fala sobre dinheiro. Por que disso? Porque Jesus quer encher o seu bolso? Ô, glória, hein? Imagina? Não é por causa disso. A Bíblia traz várias vezes sobre dinheiro, porque o dinheiro, gente, tem alto poder de idolatria. Você já parou para pensar que nós nos relacionamos com o dinheiro, às vezes, como nós deveríamos nos relacionar com Deus? Fala a verdade, quando você está com o dinheiro, você está seguro. Quando você está com o dinheiro, você pensa assim, nó, que maravilha, está tudo bem. Dinheiro te traz segurança. Dinheiro te dá coragem. Tudo que nós deveríamos receber de Deus, o dinheiro quer propor. E deixa eu te falar uma coisa, dinheiro é muito bom, gente. Não é pecado ter dinheiro. Não é pecado ter dinheiro. Dinheiro é muito bom para você aplicar no banco, para você investir, para você guardar num cofre, mas coração não é lugar de guardar dinheiro. Você pode guardar em qualquer lugar, mas não guarde o dinheiro no seu coração. Porque ele vai te trazer uma falsa paz. Ele vai te trazer um falso entendimento de segurança. Quando nós estamos com dinheiro, a gente está muito feliz. Quando a gente está sem, a gente fica desesperado. A gente fica ansioso. A gente perde noite de sono. E quando Jesus diz, falta uma coisa, Ele está tratando isso no coração desse jovem. E a pergunta que eu quero fazer para você é, se Jesus apontasse hoje uma coisa que ainda falta, qual seria? Diante desse jovem, era o dinheiro que era o maior problema. Mas Jesus não está nem aí para o seu dinheiro, tá? Jesus não quer o seu dinheiro. O dinheiro, no caso desse jovem, era o que dominava o coração dele. Mas qual é essa uma coisa que Jesus está te pedindo hoje? Qual é essa uma coisa que falta entregar a Jesus? Isso é muito sério, gente. Nós precisamos nos cuidar diante disso. Porque nós podemos cair numa ilusão de religiosidade. Nós podemos cair numa ilusão de que nós somos generosos, mas a generosidade é uma vida entregue a Jesus. Não é uma partezinha. Talvez essa uma coisa que Jesus te pediria agora seria o seu tempo. Não seria dinheiro. Talvez você não é apegado a dinheiro. Talvez seria o seu relacionamento.
aquele relacionamento que você tem tido. Talvez seria as suas mãos, o seu serviço. Talvez você está parado hoje. Qual é essa uma coisa que Jesus está te pedindo hoje? Essa uma coisa é literalmente o que Jesus quer para ter o seu coração. O nosso coração é como se fosse um trono. E quem está sentado nele controla toda a minha vida. E deixa eu te falar uma coisa. Eu quero Jesus sentado no trono do meu coração. Não há ninguém melhor para sentar nesse trono, a não ser Jesus. Jesus nunca vai te exigir algo que Ele não vai oferecer algo melhor. Nunca. E eu não estou falando de teologia de prosperidade aqui não. Quando Jesus, Ele fala assim, toma cuidado com essas amizades, abandona essas amizades, é porque Ele quer ser amigo de você. Ele está te falando, você pode ser amigo de Deus. Quando Jesus está te falando para poder abandonar esse desejo por riqueza, esse anseio, essa ganância por dinheiro, é porque Ele quer te fazer um abençoador de vidas. O pastor Alexandre sempre compartilha que nós precisamos ser canais de Deus, não poços. Porque quando você só preocupa em se encher, essa água ela fica parada, ela dá lodo, ela fede. Mas quando você vira um agente de transformação, a água se torna limpa. Quando você é um canal de Deus, é uma água que se movimenta o tempo inteiro. E tudo que Deus te abençoa é canal, é instrumento para abençoar outras pessoas. Isso é uma vida entregue a Jesus. E depois que Jesus faz essa pergunta, ele começa o tratamento. Ele fala assim, então vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Aqui Jesus está trazendo um antídoto para um coração generoso. Ele está querendo te trazer a solução para um coração generoso. Mas não é simplesmente você pegar e vender tudo, porque essa foi a receita que Jesus fez para o jovem. Quando Jesus diz, vá e venda tudo, é isso que Jesus faz de primeira. Ele confronta o nosso apego. Quando Jesus fala, vende tudo que você tem, Ele está confrontando o apego daquele jovem. Depois, Ele diz, dê aos pobres. Dê isso aos pobres, vende tudo e o dinheiro que você conseguiu com a venda, dê aos pobres. Sabe o que Ele está fazendo? Ele transforma o nosso egoísmo, o nosso apego em generosidade. Depois que você entrega aquilo que Jesus pede, Ele transforma aquilo em bênção na vida das pessoas. Sabe essa área que você tem dificuldade de entregar a Jesus? É através dela que Jesus quer fluir vida na sua vida. Porque é isso que Ele faz, Ele confronta o nosso apego, vende tudo que você tem, dê aos pobres, Ele transforma o nosso egoísmo em generosidade, e depois Ele fala, terás tesouros no céu. Sabe o que Ele está fazendo? Ele reposiciona os nossos valores. Depois que nós temos um encontro com Jesus, entregamos tudo, e nós nos tornamos bênção na vida das pessoas, Jesus muda o sentido de riqueza para nós. Agora riqueza não é mais dinheiro, riqueza é tesouros no céu. Jesus volta os nossos olhos para onde a gente nunca deveria ter tirado, que é para a eternidade. Jesus tira os seus olhos do chão e começa a colocar os seus olhos diante dos céus, para você saber que o que importa nessa vida é lançar sementes na eternidade. Depois que Ele diz, terá tesouros no céu, Ele encerra o seu tratamento dizendo, vem e siga-me. Sabe por quê? Porque o alvo final é o discipulado. O alvo final de toda a nossa trajetória não é alcançar mansões celestiais no céu, não é deixar de ir para o inferno, não é isso que tem que mover os nossos corações, não são as famosas ruas de ouro. O alvo final que Jesus traz para nós
é estar com Jesus. Depois que você se entrega em tudo na sua vida, você recebe uma grande recompensa, que não tem nada melhor do que isso, você estará com Jesus. Você entende isso? Agora você não é mais um conhecido de Jesus, que reconhece Ele como um bom mestre. Agora você se torna amigo de Deus. Glória a Deus. Jesus, Ele quer te convidar agora a entregar isso para você ser amigo dEle. Jesus mostra de forma prática o que é ser generoso em sua essência. Vende tudo o que você tem, confronta o nosso apego, dê aos pobres, transforma esse nosso apego em generosidade, terás tesouro no céu, reposiciona os nossos valores, e vem e siga-me. Ele mostra o alvo final, se parecer com Jesus. Você não pode se aproximar de Jesus para ter um bom desempenho, para se destacar entre os irmãos como a estrelinha do varão que mais ora na igreja. Não é isso. O nosso desejo, gente, precisa ser todos os dias estar com Jesus, estar com o Espírito Santo, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, aonde quer que você esteja, que o seu desejo principal seja: eu quero estar com Jesus, eu quero experimentar daquilo que a presença de Deus traz para mim. Não é sobre recompensa, não é sobre pagar um preço, é sobre ter a nossa conexão novamente com Jesus. E eu falei tanto de generosidade, o que afinal é generosidade? Eu queria trazer um exemplo aqui para nós. É o seguinte: eu preciso de uma moto nova, e eu queria saber quem que vai me doar essa moto. Aqui, tem alguém? Eu não vou devolver. Sério? Uai? Você ouviu o que eu falei? Pera aí. Você ouviu? Eu não vou devolver. De verdade? Vacaiou minha brincadeira. Eu tô zoando. É só... Sério, velho? Meu coração... Ganhei uma moto, gente. Do nada. Espera aí que agora eu desconfigurei. É sério? Não deixou nem explicar direito, eu só falei: que igreja generosa, hein? Eu só falei: ô André, por que você me deu essa moto com tanta facilidade? Oi? Ah, porque eu te entreguei primeiro. Entendi. Palmas pro meu ator. Quem achou que eu ganhei uma moto de verdade? Quem caiu na pegadinha? Gente, deixa eu te falar. Antes do culto começar, eu conversei com ele e falei assim: ó, vou fazer assim assado, eu vou pedir uma moto, vou te entregar a chave da minha moto e você vai falar que vai me dar. Beleza? E por que eu estou falando isso, gente? Não se torna muito mais fácil entregar aquilo que nós entendemos que nós recebemos de Deus? A partir do momento que você entende que tudo que você tem nessa vida foi Deus que deu, não se torna mais difícil entregar a Ele. A partir do momento em que você entende que a roupa que você veste, tudo que você tem, foi Deus que deu, por que você quer reter aquilo que Deus te entregou? Por que nós temos tanta dificuldade de entregar a nossa vida a Jesus como esse jovem? Porque a gente acha que isso é conquista nossa, porque a gente acha que isso é desempenho nosso, mas foi Deus que te deu tudo que você tem, meu amigo. Foi Deus que te deu. Então, que nesse momento você entenda: tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo que você tem, a palavra de Deus lá no jardim vem trazendo para nós, que Deus, Ele forma o homem, ali naquele barro,
E a Bíblia diz que até então era só um barro, era só um formato no chão. E agora a Bíblia diz que Deus sopra nas narinas desse homem. E agora começa a surgir vida. Isso é legal demais, sabe por quê? Porque até o ar que você respira hoje saiu de dentro dos pulmões de Deus. É como se agora vão trazer como se Deus tivesse um pulmão. E aí esse ar que você respira nesse momento, respira fundo aí. Esse ar que você respira, foi Deus que te deu, então por que você não vai entregar a sua vida a Ele? A roupa que você veste, essa roupa bonitinha aí, esse perfume cheirosinho que você trouxe, tudo isso foi Deus que te deu. Então qual a dificuldade? Qual a dificuldade? Generosidade é quando você entende que tudo que você tem, foi Cristo quem deu. Tudo que você tem, meu amigo, minha irmã, foi Deus que te deu. Não existe nada nesse mundo, não existe nada que não pode ser entregue a Deus, porque foi tudo Ele que deu. A sua força, o seu vigor, o ar que você respira, o seu dinheiro, os seus bens, a sua família, o seu relacionamento, tudo foi Deus que conquistou naquela cruz. E por isso se torna fácil ser generoso. E eu afirmo para você, é impossível ser generoso sem conhecer a Jesus. Porque generosidade tem a ver com amor sacrificial. Generosidade só acontece como reflexo daquilo que Deus fez por nós. Ah, Samuel, mas tem um fulano que é rico, ele abençoa tantas pessoas, mas ele ainda não entregou o coração dele para Jesus. Talvez a generosidade dele é só no dinheiro. Isso não é generosidade, isso é boas obras. E a Bíblia diz que boas obras é como um trapo de imundície diante de Deus. Jesus, Ele quer o seu coração. Jesus quer o seu coração. E para finalizar, essa foi a resposta desse jovem. Ele se retirou triste. Como eu disse, não é uma história legal. Infelizmente se tornou um mau exemplo para nós. A Bíblia diz que ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. A Bíblia não diz aqui que ele sai bravo, sai furioso. Sabe por quê? Porque Jesus tocou exatamente naquilo que ele não queria entregar. Ele achou que se ele oferecesse os bens que ele tinha, a boa índole que ele tinha, a boa fama que ele tinha, Jesus ia brilhar os olhos e falar assim, não, pode vir, você está no reino de Deus, está garantido. Mas não, Jesus ele não está nem aí para o seu dinheiro. Jesus quer o seu coração. A gente pode ver a história de Zaqueu, que entregou somente 50% do que ele tinha, e Jesus se alegrou, por quê? Porque aquilo não era o que dominava o coração dele. O que tem dominado o seu coração nesse momento? Qual será a resposta ao convite de Jesus? Qual será a sua resposta a esse convite? Eu creio que hoje é um dia que Deus ele quer derrubar esses muros do seu coração. Eu creio de verdade que tanto hoje pela manhã, quanto hoje à noite, nesse exato momento, Jesus ele quer derrubar esses muros que impedem o acesso dele ao seu coração. E eu queria que você nesse momento ficasse de pé. Hoje é um domingo especial, né? Que as pessoas dizem, em que nós celebramos a ressurreição de Jesus. E talvez você pense assim, Samuel, está muito caro, está muito difícil. Essa partezinha eu não quero entregar. Mas eleve os seus olhos agora para aquele momento em que Jesus foi crucificado naquela cruz.
Existe algum preço maior do que esse? Existe algum preço maior do que esse? Um homem se entregando na cruz, sem nunca ter conhecido pecado, sem nunca ter pecado, ele pagar o preço que nós deveríamos ter pagado. Entenda, tudo que você tem foi Deus que te deu. Toda a sua vida, todo o seu ar que você respira, tudo foi Deus que te deu. E Jesus está falando, me entregue. Não seja um crente consumista. Não seja uma pessoa consumista que só vem para receber. É um momento de entrega a Jesus. Qual será a sua resposta ao convite de Jesus? Eu quero ser doador em todas as áreas da minha vida. Que essa venha a ser a sua decisão nesse momento. Jesus, nós queremos ser uma igreja que se doa por inteiro ao Senhor. Nós queremos ser uma comunidade, uma grande família, que se entrega por inteiro ao Senhor. Será o que está faltando para você entregar a Jesus? Como eu disse, eu não vim aqui te pedir dinheiro. É o momento de você se render a Jesus. Jesus, Ele quer fluir em todas as áreas da sua vida. Jesus quer te fazer um agente de transformação na vida das pessoas. E é momento de você colocar o seu coração diante dEle. Nós vamos ter um momento aqui de louvor. E eu queria que nesse momento você colocasse o seu coração diante dEle. Não faça como o jovem, esse jovem rico que queria se entregar de forma parcial. Não faça como esse jovem que se entregou de forma rasa. Se entrega por completo a Jesus. Independente do que Jesus te pedir agora, Ele se entregou por você. Entenda isso. Antes de você entregar qualquer coisa, Ele se entregou pela sua vida. Ele se entregou por você. E é tão simples. Isso que está aí no seu coração não é seu, é dele. Então coloque a mão no seu coração. Fale com Jesus. Fala com Jesus. Jesus, eu quero te entregar tudo. Eu quero te entregar tudo. Santo, santo é o teu nome, Deus. Obrigado por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @ShalomCanaã.